Olá, turma do conhecimento, tudo bem com vocês? Eu sou o Gael e esse é o meu canal no YouTube chamado Imagine Mundo. Aqui vou apresentar para vocês filmes, séries, animes, animações variadas e muito mais. Então se acomodem em seus lugares e juntos vamos conhecer essas curiosas histórias onde se misturam a realidade e a ficção. Hoje vamos conhecer uma das maiores franquias jurássicas do mundo pop, Jurassic Park. Imagine conhecer um mundo curioso que mudou muito de 65 milhões de anos para os tempos de hoje. E essas são algumas das curiosidades da saga Jurássica que iremos saber agora. A mão de um dos controladores dos raptores aparece na cena da cozinha. Aí você está lá assistindo o filme. Você já percebeu alguma parte do corpo de alguma pessoa que apareceu num filme que você gosta? Escreva aqui para a gente nos comentários, para a gente ficar sabendo. O contingente resina é um gene que criou uma enzima defeituosa para fazer os dinossauros morrerem. Os dinossauros não podem produzir o aminoácido resina, e a menos que sejam supridos de resina por eles, pelos cientistas, eles entram em coma e morrem. Você cria uma vida e faz de tudo para que, se ela sair do seu sistema, ela possa morrer. Isso é muito brincar de Deus e ninguém gosta disso. Então, você faz alguma coisa assim e logo pode se arrepender. A voz de Richard Kyle. A voz que vocês ouvem agora é de Richard Kyle. Não poupei despesas. Se olharem à direita, verão uma Ator e cantor norte-americano aparece para dar graças ao filme de dinossauro. Então, gostaram dessa pessoa e colocaram a voz dele lá, naquela cena onde aparecem os carros. As pessoas estão entrando neles e a voz dele aparece para que o momento seja mais, digamos assim, dinâmico. Se é que vocês entendem o dinamismo do filme. O DNA dos dinossauros estava incompleto. E para completar, eles usaram DNA de sapos. E no caso de alguns sapos, por exemplo, algumas espécies africanas de sapos podem sim mudar de sexo. E dessa forma, os dinossauros se tornam machos ou fêmeas, se acasalam e têm os seus filhotes. Então, em teoria, se os dinossauros voltarem à vida, ou algum outro ser antigo, eles podem ter suas cadeias de DNA completas e gerar novos descendentes. Você já pensou no caso de algum dinossauro voltar à vida? Eu não ouvi falar de nenhum fato que algum dinossauro tenha voltado à vida recentemente, na última década ou nos últimos 20 anos. Mas podemos especular que, por causa do filme, alguém possa ter feito isso. Eu não sei, mas é uma possibilidade. Aí, Sam Neill, Alan Grant, queimou a mão de verdade lá naquela cena com o sinalizador durante a cena de perseguição do T-Rex. Você já se imaginou estando numa perseguição onde você é a presa de um dinossauro gigante? Esse dinossauro te persegue e você, com uma espécie de tocha na mão, queima ela, causa um ferimento e ainda assim você tem que salvar as pessoas que estão com você naquele momento? Pois é, foi o que aconteceu com esse ator. Durante as filmagens no Havaí, o furacão Inique deu as caras, atingiu a ilha. O elenco ele teve que se abrigar para se salvar. Isso foi em 11 de setembro de 1992. Você já se imaginou no alcance de um furacão, de um tornado? Ambos os elementos naturais de força indestrutível da natureza. Pois é, isso é muito perigoso, não é? Tem uma diferença enorme entre eles, a força de cada um. Mas aí você tem a sorte de sair vivo dessa. Bom, é o que esperamos que
que acontece com cada pessoa que vive uma coisa dessa, né? É uma situação muito difícil de se passar. O Parque dos Dinossauros foi inspirado fortemente nos parques temáticos da Disney, com forte foco na área de experiência dos visitantes. Então, você está lá nos parques da Disney e você gosta de ver de tudo um pouco que existe por lá. Você vê um navio pirata, Peter Pan, Capitão Gancho. Você vê todos os personagens da Disney, mas você foca naquele tema dos dinossauros. Você gosta muito de ir lá. Então é assim, vai lá naquela área, você é um grande escritor de filmes, você é um diretor, você cria um filme baseado naquilo. Essa inspiração pode trazer grandes troféus e uma dedicação enorme para uma grande continuação. Foi o que aconteceu com o Jurassic Park. Não é à toa que tem muitos filmes e muitas ideias boas. Ariana Richards, Lex, a neta de Hammond. Olha só, ela foi escolhida para o papel pelo diretor após ele ter ouvido o seu teste de grito durante a noite que assustou a sua esposa. Essa é uma cena engraçada de se imaginar, porque já pensou você está fazendo um teste e uma pessoa ali desavisada está passando ou está ali, mas está fazendo alguma coisa, por exemplo, mexendo em algum objeto como um celular. Você ouve um grito, você se assusta, entra em pânico, e aí a pessoa querida que você está lá, né, algum membro da sua família, percebe que você se assustou, e aí entra numa crise de risos. Então, foi o que aconteceu com essa atriz, não é? Ariana Richards. Ela foi escolhida por isso, por esse grito, que foi o que fez ela ficar inesquecível naquela cena em que ela está com Sam Neill, o Alan Grant, lá naquela cena onde o T-Rex provavelmente não consegue ver os dois. Tim! Tim! Não se mexa. Ele só nos verá se nos mexermos. Isso é até muito curioso. Os dinossauros aparecem num tempo de tela de 15 minutos. Pois é, um filme sobre dinossauros. O filme é sobre eles. Mas aí eles aparecem só num tempo de 15 minutos. O filme tem quase 1h40 mais ou menos. Aí os atores principais, eles deixam de aparecer na maior parte do filme. Mas eles ainda são muito bem subdivididos. Tanto ali, o Brachiosauro que aparece no começo, quanto aqueles filhotes que aparecem logo lá na sala dos cientistas. Aqueles que estão lá nos ovos, por exemplo, e um deles que começa a dar as caras. Por exemplo, é um dos raptores. Deve ser um dos velociraptors que vem ali a aparecer logo, talvez na sequência, talvez no segundo filme. O som assustador dos velociraptors foi criado a partir das gravações de tartarugas se acasalando. Dessa eu não sabia. É uma das curiosidades que eu fui atrás de saber. E bom, eu não sei vocês se essa ideia das tartarugas se acasalando fosse parecido com o som dos dinossauros, por exemplo, dos velociraptors, né? Eu não sei se tem a ver, porque, bom, o som dos dinossauros é uma coisa muito debatida no mundo científico,
que ninguém tem certeza se é aquele som mesmo o correto. Bom, fica aí a dúvida, mas também eu acho que dá pra gente reconsiderar, não é, que deve ter ali, digamos assim, alguma similaridade. Bom, vocês podem pensar no que quiser. Talvez tenha. Apesar de revolucionário, o filme tem apenas 6 a 7 minutos de cenas geradas por computador, ou seja, o CGI, confiando assim muito mais nos animatrônicos, que são no caso os dinossauros. Então, e esse tempo de 6 a 7 minutos é mais ou menos a metade do tempo de tela dos dinossauros, que vem a ser de uns 15. Então, essas cenas de 6 a 7 minutos estão ali só para, tipo, completar o que já estava, na minha opinião, perto da perfeição. Os dinossauros mecânicos, eles já são uma coisa boa. A tecnologia ali naquele tempo, nos anos 90, já era uma coisa incrível. Então, as pessoas ali, de um lado os dinossauros e os atores, eles estavam andando juntos lado a lado, só separados por cercas. Mas ali além das cercas também, né, e algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, os lanches desses dinossauros, né? Se nós prestarmos bem atenção, os Velociraptors, eles foram alimentados com uma vaca. Esse foi o ser vivo que entrou lá. E depois apareceu até uma cabra lá para o Tiranossauro Rex. Steven Spielberg dirigiu o filme Jurassic Park e A Lista de Schindler. É isso aí, é esse o nome. A Lista de Schindler. No mesmo ano, alternando entre projetos. Esse é um diretor com habilidade de dirigir filmes com excelência. Porque um diretor comum dificilmente poderia dirigir um bom filme e se preocupar com outro. Mas Steven Spielberg mostrou uma habilidade notável em dirigir esses dois filmes, sendo que eu nem conheço, eu nunca ouvi falar nessa Lista de Schindler, mas deve ser um bom filme, né? Sei lá, convenhamos. Mas Jurassic Park, assim, eu posso garantir que quem já assistiu gostaria de assistir de novo, certo? É o que esperamos. A saga Jurássica, ela tem 3 filmes na saga principal: Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, de 1993, O Mundo Perdido, 97, e o terceiro filme, lá de 2001, que não tem mais título, não sei porquê. E 5 filmes na saga mais recente. Começando Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015. Reino Ameaçado, de 2018. Continuando com A Batalha de Big Rock, de 2019. Depois disso vem Domínio, 2022 e Recomeço, 2025. Então, gente, essas são todas as curiosidades que eu queria apresentar aqui para vocês nesse vídeo. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like, comentem, compartilhem e até a próxima.